amados, tudo bem? Vamos iniciar mais uma resolução de exercícios. Continuando com as resoluções dos exercícios do bloco 3, o nosso bloco sobre quádricas. Esse vídeo é para falar sobre os exercícios do paraboloide. Então, o que nós vamos ver agora são respostas de algumas das questões do paraboloide, principalmente a primeira. Então, eu respondo a primeira e as outras ficam para vocês responderem em casa, nos estudos de vocês. Vocês já viram sobre o paraboloide, já vimos sobre o que é o paraboloide e a figura dela vai ser representada sempre por uma equação em que uma das nossas incógnitas, ela não tem o quadrado. Então, vejam que eu tenho aqui x ao quadrado mais y ao quadrado menos 9z. Aqui eu tenho um z que não tem um quadrado, eu tenho y que não tem um quadrado, eu tenho um z também que não tem um quadrado. Então, o paraboloide uma das características da equação é uma das suas incógnitas não ser elevada ao quadrado. Aqui pede para que a gente reduza cada uma das equações, a forma canônica, e após isso nós vamos desenhar o seu gráfico. Então, primeiro nós vamos reduzir a forma canônica. Na letra A, o que é que nós temos? Nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado, eu tenho menos 9z. Como ele é o único termo que não tem um quadrado, eu vou passar para o outro lado, 9z. Então, a minha equação seria x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9z. Isolando os termos que não têm um quadrado de um lado da equação e do outro lado da equação, todo mundo que tem um quadrado. Eu poderia ainda escrever 1, porque o 1, quando está no denominador, não é necessário que ele apareça, fica subentendido, né? Que o denominador é 1. Então, eu poderia, além disso, dizer que a equação da letra A é x ao quadrado sobre 1 mais y ao quadrado sobre 1 igual a 9z. Então, o foco é sempre isolar de um lado da equação aqueles termos que não aparecem, a nossa incógnita elevada ao quadrado. Com relação à letra B, nós temos o seguinte: nós temos x ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 8y. Eu já estou reorganizando. Esse formato pode ser escrito também com 1 no denominador. Então, o foco dessa primeira questão é colocar o termo que não tem elevado ao quadrado do outro lado da nossa equação. Além disso, amados, nós temos a letra C, que é 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado. E colocando outro termo do outro lado da igualdade, nós vamos dizer que esses termos é igual a 36z. Nesse caso, percebo que eu tenho aqui múltiplos. Eu tenho 4, 9 e 36, que são termos em comum de 36. Então, eu posso dividir todo mundo, se for da vontade de vocês, por 36, para a gente ter uma simplificação dessa equação. A partir disso, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 4 sobre 36, que dá o 9. Então, x ao quadrado sobre 9, menos sobre 36, menos 9 sobre 36. 36 por 9 dá 4. E 36 por 36 dá 1, então sobra o nosso z. Veja que todas as equações que nós temos com relação ao paraboloide, eles têm um termo que não tem incógnita. Então, nós temos aí exemplos de paraboloides que estão representados no nosso espaço e uma das nossas incógnitas não possui o quadrado. É apenas duas das incógnitas. São 3 incógnitas, sendo 2 delas elevadas ao quadrado e a terceira não. Aqui nós temos a representação da forma canônica da equação reduzida.
Vamos agora para o gráfico. Como desenhar o gráfico aqui seria complicado, inclusive também para vocês observarem que o meu desenho ficaria péssimo, e figuras tridimensionais são mais complicadas para desenhar, eu vou fazer o auxílio, vou pedir aqui ajuda a um software que ele é bastante interessante e que vai ajudar também bastante no entendimento de vocês com relação a essas figuras geométricas, como é que elas se comportam. Então, vou utilizar o GeoGebra e aqui nós vamos ver os gráficos do paraboloide que nós vimos na primeira questão do exercício de paraboloide. Então, no primeiro exemplo, nós achamos que a equação era x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9z. Então, a nossa representação do paraboloide fica nesse formato. E aí vocês conseguem observar aqui de cima também como é que fica o desenho. Vejam aqui, ó, raiz de 9. Por que aqui seria raiz de 9? Mais ou menos 9, tá vendo? Seria a gente dividir toda essa equação por 9 para obter só o z desse lado. Então, esse 9 é a referência da distância nos termos dos eixos. Percebam? 9, 9 e 9. Então, aqui é o nosso desenho do paraboloide. Veja as representações. Eu tenho, inclusive, 9 de altura. Então, eu tenho 9 para cada eixo. Conseguem visualizar 9 para cada eixo com relação à letra A do primeiro. Vamos agora para a letra B. A letra B, nós temos x ao quadrado mais 4z ao quadrado igual a 8y. Então, o nosso paraboloide, ele já tem um olhar bem diferente. Vejam comigo. Ele está localizado como sendo uma parábola em torno, né? Em torno de um dos seus eixos. Aí vocês conseguem visualizar comigo aqui, ó. Também o 9 como referência. Eu tenho ainda a altura diferenciada. Aqui eu tenho o nosso 10. Quando nós vamos dividir aqui todo mundo por 8, eu vou ter ainda o 2. Vejam aqui como referência. Então, aqui nós temos aqui o paraboloide da letra B do primeiro. Por último, a letra C. A letra C, nós temos o paraboloide de equação 4x ao quadrado menos 9y elevado ao quadrado igual a 36z. Agora, eu quero que vocês percebam comigo a diferença no paraboloide. Parecendo uma cela. Aqui é o paraboloide hiperbólico. É o que nós chamamos de paraboloide hiperbólico. O outro é o paraboloide circular. Aqui nós temos o paraboloide hiperbólico, que ele tem a grande característica do menos. Então, o sinal menos na equação do paraboloide mostra para a gente um paraboloide hiperbólico. Veja que o comportamento é totalmente diferente, né, do que nós tínhamos estudado até o momento. E aí, onde fala nos traços, não sei se vocês conseguem visualizar, que nós temos, ó, as imagens dos traços, que é ponto, as retas, hipérboles. Por isso que ele é chamado de hiperbólico, porque nós temos aqui traços, se olhar de cima, a gente tem o desenho de hipérboles, que são os nossos traços, é olhar sobre um dos planos. Eu espero ter ajudado vocês no ensino de paraboloide. As outras questões ficam para vocês praticarem em casa. E bons estudos, amados.